Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas, seja muito bem-vinda. Hoje mais uma live. Já estamos caminhando para o fim, né, meninas? Hoje, dia 21 de abril de 2021, estaremos lendo, meditando, refletindo em Provérbios de número 21. E você é muito bem-vinda aqui, minhas companheiras de propósito. Angel, Merciana, Maria, Leci, Jace, Keninha, Cibele, sejam muito bem-vindas. Uma alegria imensa ter vocês aqui. E eu tô muito feliz, gente, com tudo que a gente tem vivido nesses dias, as mensagens que eu tenho recebido. Tô muito feliz mesmo. Quanta coisa linda nós estamos vivendo. Hoje recebi algumas mensagens que me deixaram realmente muito grata, muito feliz de ver as mulheres se posicionando a favor das suas casas, a favor das suas famílias, mulheres buscando a Deus, buscando viver o propósito de Deus para as suas vidas. E eu tenho certeza, é algo que eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E eu desejo do meu coração que através dessas lives que nós estamos fazendo aqui, que Deus levante muitas mulheres para multiplicarem o reino dele, mulheres que se posicionem, mulheres guerreiras de oração, mulheres que tenham certeza que a nossa força venha de Deus, é do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos direciona, é Ele que nos coloca para viver e fazer tudo que Deus tem projetado para as nossas vidas. Então você é muito bem-vinda aqui, Marisa, Renata, Viviane, Márcia, Joselma, Maria Antônia, querida, vocês são muito bem-vindas aqui, Luciede, cada uma de vocês. E nós já vamos começar. Esse provérbio de hoje é um dos meus favoritos, vou confessar para vocês. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, eu amo os ensinamentos que eu sei que transformaram a minha vida. Foi através desses ensinamentos que eu pude me posicionar como mulher, viver o propósito, descobrir o propósito de Deus para a minha vida. Foi através desses direcionamentos que eu tive a oportunidade de ressignificar, de perdoar, de transformar a minha vida, de transformar o meu casamento. A Luciede está compartilhando aqui que a live do perdão foi muito forte, que passou o dia ouvindo. Que bênção, Luciede! Meninas, vocês que não ouviram, ela ainda está disponível no YouTube. A live que eu fiz essa semana, as lives de terça agora serão no YouTube para que a gente possa alcançar mais pessoas. Tá lá ainda, falei sobre perdão, sobre as três vertentes do perdão e realmente foi uma bênção. Eu recebi muitas mensagens. Não sei se vocês estão também no Telegram. Eu tô em uma fase que, assim, isso tem queimado muito no meu coração, o desejo de que cada vez mais pessoas ouçam esse conteúdo, de que cada vez mais pessoas busquem a transformação em suas vidas. Então, estamos no Instagram, estamos no YouTube, no Telegram é um formato também muito legal, porque tem oportunidade de mandar áudio, então eu tô mandando áudio por lá, ferramentas também em PDF, que por aqui não dá. Então estamos em todas as plataformas e você é muito bem-vinda, são conteúdos diferentes e complementares. E todos os links para entrar, seja no YouTube, no Telegram, tá tudo na bio aqui do Instagram. E se você por qualquer motivo não encontrar também, pode me mandar uma mensagem no direct que eu coloco para você. A Joselma tá falando aqui que tá ouvindo as mensagens. E tem sido uma bênção também. É um novo formato que nós estamos fazendo de conseguir mandar áudio e tem sido muito bom. E eu fico muito feliz por cada uma dessas plataformas, por cada uma dessas coisas que estamos tendo oportunidade de fazer, porque são mais vidas alcançadas, são mais mulheres alcançadas e que isso possa se multiplicar. Eu falo que é uma corrente do bem e cada conteúdo, gente, seja aqui, seja através das minhas mentorias, de atendimento de coaching, qualquer que seja o formato, eu vejo que tudo isso que Deus colocou na minha vida foi com um propósito específico. Da mesma maneira que agora eu estou também cursando psicologia, eu vejo que são ferramentas que Deus colocou nas minhas mãos para que eu pudesse cumprir o meu propósito da melhor maneira,
ajudando mulheres, levantando mulheres para que essas também possam cumprir os seus propósitos. E o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite, é o nosso maior propósito. Não existe nenhum outro propósito que vai ser maior do que esse. É a nossa família. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, ter isso muito claro no nosso coração. A nossa família é o nosso maior patrimônio. Não tem nada mais importante na nossa vida do que a nossa família. E na nossa ordem de prioridades, isso precisa estar muito bem estabelecido. Em primeiro lugar, na nossa vida precisa ser Deus, porque nós precisamos entender que a nossa força vem dele. Nós seremos mulheres sábias e hoje, através de todos esses provérbios que nós já lemos, acho que vocês já perceberam isso, que a gente só vai conseguir ser a mulher de Provérbios 31 se a gente entender que a nossa força vem de Deus. Então Deus precisa ser a nossa prioridade. E a nossa prioridade é em todas as coisas mesmo, desde a hora que a gente acorda, é o nosso primeiro momento, é a nossa melhor energia. Então é oração, é vida com Deus, é leitura da palavra. E aqui eu quero ressaltar algo que é muito importante. Não é o tempo, não é você ficar 1 hora e meia, 2 horas. Não é isso, é o seu coração, é o tempo que você está ali de entregar realmente a sua vida, consagrar o seu dia, os seus projetos. Então, em primeiro lugar, Deus. E se você seguir isso que eu estou te falando, eu posso afirmar para você, a sua vida vai ser transformada, da mesma maneira que a minha foi. Então, em primeiro lugar, a sua força está em Deus. Em segundo lugar, você precisa cuidar de você. Cuidar do seu corpo, cuidar das suas emoções, porque a gente só consegue fazer pelo outro aquilo que a gente tem. Então você precisa se fortalecer, você precisa estar bem. E depois disso, a prioridade é a sua família. Então Deus, você e o próximo. Só que esse próximo, mais próximo, precisa ser a sua família. Então você precisa cuidar da sua família com todo o seu amor, cuidar da sua casa, gerenciar. Eu já falei sobre isso aqui, é um privilégio todas as pessoas que podem ter uma ajudante. Eu, graças a Deus, tenho um anjo na minha vida, que é a Leninha, que nos ajuda muito aqui em casa. Só que delegar, gente, não é delargar. Mesmo que você tenha oportunidade de ter uma ajudante, você precisa gerenciar as coisas na sua casa, estar atenta para as necessidades das pessoas, do seu marido, dos seus filhos, manter um ambiente bom na sua casa, saber que aquele lugar é um lugar de paz, que as pessoas têm vontade de ficar, têm vontade de voltar para casa. Então isso cabe a cada uma de nós. E aí só depois disso que vem as outras coisas. Então Deus, você, o próximo, esse próximo, a sua família em primeiro lugar, o seu marido e os seus filhos, essa precisa ser a sua prioridade. E depois disso as outras coisas. E aqui eu falo, e muitas pessoas até não gostam, entra até a questão ministerial. Religião, religiosidade não é vida com Deus. Vida com Deus é você no seu quarto, é relacionamento. Eu vejo muitas pessoas que às vezes têm compromisso na igreja todos os dias, mas tem pouco tempo com Deus. Muitas pessoas que às vezes têm a semana lotada de compromissos, é célula, é culto, é ministério e não tem tempo com os filhos, não tem tempo com a família. Pode ter certeza que o meu maior ministério, o seu maior ministério é a sua família. Então, e na Bíblia diz assim, que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O nosso tesouro maior são as pessoas que Deus colocou na nossa vida para a gente cuidar. E o nosso maior tesouro é a nossa família. Então hoje eu senti no coração de compartilhar isso com vocês. Se a gente tiver isso muito bem estabelecido, as coisas vão fluir com muito mais naturalidade. Saber o que realmente é importante, dedicar o seu melhor tempo, a sua melhor energia para o que realmente é importante. Deus, a sua saúde, corpo, alma e espírito e a sua família. Tá bom, queridas? Então vamos começar, pega a sua Bíblia, hoje Provérbios 21. Hoje eu não separei muitos versículos, mas é um tema importantíssimo e tem muita coisa que tá repetindo, muitas coisas que nós já falamos. E quando eu vejo isso, sabe o que me faz lembrar? Quando eu vejo muitos versículos repetindo em cada capítulo, eu vejo que é Deus querendo falar conosco, não é por acaso isso. É por causa da importância que esses temas têm.
Então, como eu falo aqui todas as noites, o versículo que saltar aos seus olhos, pode ter certeza que tem um propósito nisso. É porque Deus quer falar algo com você nessa palavra. Então, vamos lá. Provérbios 21 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. A violência dos perversos o arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Melhor é morar no canto eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O perverso serve de resgate para o justo, e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém, queridas? Eu separei alguns versículos aqui, algumas coisas que eu quero meditar com vocês. E o primeiro, né, que é o que eu quero trazer para a gente falar um pouquinho, é o versículo 2. Esse versículo, toda vez que eu leio, ele me chama muita atenção. Diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Muitas vezes na nossa vida a gente deseja fazer alguma coisa, a gente deseja algo, e aquilo, porque a gente deseja muito, a gente quer arrumar justificativas que dão embasamento àquela nossa decisão. Às vezes a situação está até clara pra gente, que não é um caminho que será bom para a nossa vida. Mas quando a gente quer ver algo, e na Bíblia fala que o nosso coração é enganoso, quando a gente quer ver algo como sendo uma bênção, a gente quer arrumar histórias que justifiquem aquilo que a gente quer acreditar. Não sei se vocês já passaram por uma situação assim,
Mas às vezes, assim, as pessoas todas veem que aquele caminho não é um caminho bom. Você percebe até que não é um caminho bom, mas você deseja tanto seguir por aquele caminho que você acaba arrumando justificativas, seja para convencer os outros, mas principalmente para convencer a si mesma. Só que aqui, olha só, todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Ele quer acreditar que é um caminho reto. Mas o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Deus sabe todas as intenções do nosso coração. Deus sabe tudo que passa pela nossa cabeça, pelo nosso coração, todas as nossas intenções. Se você faz o bem, se você está fazendo algo, querendo alguma retribuição, se aquilo que você está semeando, de alguma maneira, você já está pensando em como você será beneficiado daquilo, Deus sabe exatamente aquilo que está no nosso coração. Então tem caminhos que às vezes a gente pensa em seguir, pra gente parece reto, porque a gente pensa assim, não, eu acho que isso é bom, ou isso que eu tô fazendo é para o bem, mas lá no fundo mesmo, o que tá no seu coração? Qual que é a sua intenção verdadeira? A gente pode até enganar as pessoas, só que Deus, gente, de Deus não se zomba. Isso é bíblico, fala de Deus não se zomba. O que o homem semear é isso que ele vai colher. Então Deus sabe a intenção do nosso coração em tudo que a gente faz. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, Ele também vela o nosso sono. Então Ele sabe tudo que está no nosso coração e qual é a intenção do nosso coração. Então, às vezes, tem situações na nossa vida que a gente não consegue, não tem coragem de falar nem para as pessoas, mas para Deus você tem que ser verdadeira, você precisa ser verdadeira. Porque quando somos verdadeiras diante de Deus, Ele vai nos dar a direção daquilo que Ele tem para a nossa vida. Então isso é muito importante, saber que todo caminho do homem é reto aos próprios olhos. Às vezes aquilo que eu acho que é uma boa e quero arrumar a justificativa, mas o Senhor sonda os corações, Ele sabe a intenção do nosso coração. E como às vezes, principalmente quando temos mágoa, rancor dentro do nosso coração, isso faz com que as nossas emoções sejam enganosas. Que a gente tome decisões na nossa vida guiada pelas nossas emoções. Então daí a importância da gente buscar a Deus e direção de Deus, porque Ele sabe o que é o melhor para nós e qual é a intenção verdadeira do nosso coração, sem justificativas, sem subterfúgios. Então esse versículo é algo muito importante, saber verdadeiramente o que está no nosso coração e ser sincero diante de Deus. Uma vez aconteceu uma situação, acho que eu já até compartilhei em lives, mas me chamou muita atenção mesmo. Foi com uma das minhas mentoras que fez muita diferença, faz na minha caminhada, uma amiga muito querida, a Noris. Nós conduzíamos juntas a célula de mulheres e uma vez em uma ministração ela falou assim, que a gente quando for orar, a gente tem que ser sincero diante de Deus. Que não adianta você ir para Deus falando um monte de palavra bonita quando lá no teu coração você tá cheia de dor, cheia de amargura e tem consciência daquilo que precisa ser mudado na sua vida. Então aí ela deu um exemplo que eu achei assim, é chocante, mas traz muita lucidez, traz muita consciência, que ela fala assim, talvez você percebe que você é uma pessoa invejosa, ou que você é uma pessoa mentirosa, por exemplo. De que adianta você ter vergonha de falar isso para Deus e colocar isso diante de Deus e continuar nessa situação? É muito melhor você quebrantar o teu coração e abrir, realmente rasgar o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, é isso que está no meu coração, eu realmente sinto inveja, eu realmente tenho o hábito de contar mentira, de querer parecer uma coisa que eu não sou, ou parece que eu acho bom quando eu sei alguma notícia ruim de alguém, mas eu não quero continuar assim. Então me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Então o Senhor sabe o que está no meu coração, eu quero ter a minha vida transformada. E isso, gente, é algo assim que transforma realmente as nossas vidas, porque olha só, todo caminho do homem é reto aos próprios olhos, mas o Senhor sabe, sonda o coração. Às vezes é isso que está no teu coração, é esse o seu comportamento, não adianta você falar de maneira diferente para Deus, porque Ele sabe. Agora, quando você é sincera, você está dando a oportunidade de Deus agir naquela situação. Então esse é o primeiro versículo que eu queria meditar com vocês. Depois, e nós já falamos aqui algumas vezes sobre a mulher sábia, né?
E qual que é a grande diferença na Bíblia quando fala da mulher? Qual que é a mulher, o contrário da mulher sábia, a mulher tola, né? A mulher tola, em alguns versículos o nome é a mulher insensata. E aqui em Provérbios fala muito também da mulher rixosa. Eu dei um exemplo para vocês, falando até da minha vida, quando eu e meu esposo estávamos separados, que eu ouvi um versículo desses pela primeira vez que dizia assim: é melhor morar numa casa com goteira do que viver com uma mulher rixosa. Eu sou muito visual, então eu ficava pensando assim, gente, mas é melhor então viver numa casa com goteira do que viver comigo, porque eu era essa mulher rixosa que brigava, que tudo era motivo para discussão, para confronto, e era realmente bem complicado. E aí esses versículos hoje me fizeram lembrar disso, e eu quero compartilhar isso com vocês, o quanto é forte. Versículo 9 e versículo 19, ambos diz sobre a mulher rixosa, olha só. Versículo 9 diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E o 19: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. E eu quero, assim, a maior parte hoje eu quero falar sobre isso aqui com vocês, porque é algo, assim, que Deus fala muito ao meu coração, e eu vejo que muitas mulheres estão precisando desse esclarecimento. Quando fala mulher rixosa, o que é a mulher rixosa? E aqui nos mostra, né, a importância, assim, o quanto isso é ruim, que é melhor viver num canto erado, numa terra deserta, numa casa com goteira, do que com uma mulher rixosa, com uma mulher iracunda. Iracunda é aquela mulher que se ira fácil, aquela mulher mal-humorada, é aquela mulher raivosa, que tudo é motivo para ela brigar. A rixosa é a que está o tempo todo buscando contenda, que briga com o marido, que briga com os filhos, que reclama, que está mal-humorada, que é irritadiça. Só que o que eu quero trazer para vocês a respeito disso hoje foi algo que me chamou a atenção, até na minha Bíblia, que é a Bíblia de Estudo, que estava trazendo uma reflexão sobre a TPM e o quanto que muitas mulheres, por falta de entendimento, sofrem com efeitos avassaladores da tensão pré-menstrual e não têm conhecimento sobre isso, não tem clareza sobre isso, e às vezes sente tanto que aí briga, se sente extremamente irritada, entra em conflito com o marido, em conflito com os filhos, fica deprimida, fica brava, o tempo todo discutindo, brigando. E tem casos, gente, eu já ouvi muitos casos que eu atendi assim, da mulher chegar a brigas sérias dentro de casa porque ela não soube controlar essas emoções causadas pela TPM. E muitas das vezes isso na medicina explica uma alteração muito grande hormonal que faz com que isso influencie diretamente nas nossas emoções. Então a minha dica para você hoje é: comece a observar seu corpo, comece a observar o seu ciclo menstrual. Se você vê que está algo desproporcional, que está prejudicando a sua vida, que está prejudicando os seus relacionamentos, que assim, é natural que a gente fique um pouco mais sensível, isso é super natural. Só que eu, por exemplo, de uns tempos para cá eu tenho sentido muito, porque antes eu usava DIU, anticoncepcional, e isso acaba mascarando um pouco. Quando a gente para, acaba sentindo mais. Mas se você perceber que isso pode estar prejudicando a sua vida, prejudicando os seus relacionamentos, que você está tendo atitudes intempestivas, brigando, discutindo, coisa que não é da sua personalidade, comece a observar o seu ciclo. Normalmente esses efeitos vêm em torno de 10 dias antes de começar. Então, se você percebe isso, busca ajuda, sabe? Fala com o seu ginecologista, procura ajuda, porque tem tratamento para isso, é importante. E eu vejo assim, muitas mulheres, por falta de conhecimento mesmo, colocando a perder muitas coisas em suas vidas por algo que poderia ser resolvido, por um sintoma que é muito forte. Isso me fez refletir hoje, porque na minha Bíblia estava falando isso. E aí, voltando também, né, seja com TPM ou não, se você vê que é algo que tem prejudicado seus relacionamentos, que você tem sido essa mulher rixosa, iracunda, que briga, que reclama, gente, isso é muito forte, é muito difícil.
um relacionamento assim. É muito difícil para as pessoas que vivem em casa conviver com uma mulher assim, que só reclama, que só tá de mau humor, que tudo acha difícil, que acorda reclamando, que à noite está reclamando. E eu falo isso para vocês, igual a gente tem a célula de casais, somos líderes de uma célula de casais, e a gente tem a oportunidade de conversar com maridos e com mulheres. Então a gente vê isso, quanto isso é forte. A gente precisa tomar cuidado e entender que é a mulher que dita o tom emocional da casa. Isso foi algo dado por Deus para nós, por isso que na Bíblia fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Edificar tem a ver com construir, só que no mesmo versículo diz: e a tola com as próprias mãos a destrói, e a tola com as próprias mãos a derruba. Será que você tem sido uma mulher sábia que edifica, que constrói? Ou você tem sido a mulher tola que está destruindo com as próprias mãos, por não saber gerenciar suas emoções? Ou talvez porque você não está bem realmente. Eu falo, nesse tempo de pandemia, eu estava estudando sobre isso, o quanto aumentou, gente, o número de casos de pessoas com problemas emocionais, deprimidas, ansiosas, precisando realmente de ajuda, morrendo de medo, com síndrome do pânico. E talvez você não está sabendo gerenciar isso bem sozinha. Então busca ajuda, sabe? Busca terapia, o que você puder buscar. Busca aconselhamento, busca estar em grupo com outras mulheres. Mas não deixa perder aquilo que é mais importante na sua vida, por você às vezes não conseguir entender isso que você está sentindo, que você está passando, e acaba descontando nas pessoas que você mais ama. Então cuidado para não ser essa mulher iracunda, para não ser essa mulher rixosa, porque realmente é muito difícil viver com uma pessoa assim. E às vezes quando a gente está passando por desafio, a gente principalmente pessoas quando estão enfrentando, seja depressão, ansiedade muito grande, muitas das vezes ela quer ser entendida, quer ser compreendida. Mas será que em algum momento a gente consegue ver o lado do outro que está convivendo com a gente dessa maneira? Quem você tem sido como companheira, como mãe, como esposa? Então busque ajuda. Sabe, a questão da TPM, reflita sobre isso. Eu mesma, como eu falei para vocês, eu passei a sentir muito, muito mesmo, de ficar assim mais apática, mais triste, mais cansada, às vezes até mais irritada. Então, se você percebe que isso está influenciando na sua vida, busque ajuda. Independente da TPM, se você vê que você tem sido essa mulher rixosa, isso é muito forte, gente. Pensa assim, eu gosto muito de falar isso. Você não está aqui hoje ouvindo essa palavra à toa. Muitas vezes a gente ouve e pensa assim: nossa, fulana tinha que ouvir. Não, se você está aqui, Deus trouxe você aqui. Tem algo na sua vida que vai fazer diferença através disso. Através desse conteúdo, através dessa palavra. Então, Deus criou o homem e a mulher de maneira totalmente diferente, com um propósito específico. E uma das características que seria para ser da mulher, através da feminilidade, é a doçura. É a doçura, essa feminilidade, esse cuidado, a nutrição, isso é da mulher. O acolhimento. Aqui, olha, a Daniela tá falando, a minha TPM é muito forte, afeta o meu relacionamento. E a Angel, entrei período de climatério e percebi intolerância, busquei alternativas e muita leitura da palavra. É isso mesmo, a gente buscar alternativas. Porque às vezes tem pessoas que não aceitam isso e falam assim: ah, é assim mesmo e pronto, e aí acaba descontando em todo mundo. Então busca ajuda. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que coloca muitos profissionais na nossa vida realmente para nos ajudar. Não é por acaso, são mentores, pastores, líderes, psicólogos, terapeutas, consteladores, coaches, médicos. Olha que bênção isso. E sabe um ponto também, antes da gente finalizar, que eu quero trazer para vocês? Isso também é um grande problema de muitas pessoas na igreja, por causa da religiosidade, às vezes ter dificuldade de aceitar problemas emocionais,
de achar assim, não, se eu tenho depressão ou ansiedade, isso não é de Deus, eu vou orar e isso vai passar. Só que é a mesma coisa de qualquer outra doença, gente. Se uma pessoa tem problema no coração, claro que Deus pode curar ela. Ela crê no milagre, ela ora, mas isso não faz com que ela deixe de consultar um médico, não é verdade? Então esse é o desejo do meu coração para vocês trazer esse esclarecimento. Se Deus colocou todas essas profissões, é para que a gente possa fazer uso delas, de ter essas pessoas para realmente nos ajudar. Então parar de ter preconceito com isso. É muito melhor você reconhecer às vezes que você precisa de uma ajuda emocional do que continuar brigando, gritando, perdendo a paciência, sendo intolerante e correr o risco de perder a sua família, de perder o seu casamento, de perder o seu bem mais precioso. Então busque ajuda. Tenha consciência. O primeiro passo, eu falo muito isso nas minhas mentorias. O primeiro passo para qualquer mudança, foi sobre isso que eu falei hoje no Telegram. O primeiro passo para qualquer mudança na nossa vida é a consciência. Você só muda aquilo que você tem consciência que precisa ser mudado. Então olha para você enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto profissional. Se você tem sido uma mulher sábia que edifica, ou se você tem sido uma mulher iracunda, reclamona, rixosa, que está o tempo todo armada, esperando uma confusão. Lembra do provérbio de ontem? Eu falo que é tão perfeito que é como um quebra-cabeça. Que fala que até um tolo arruma briga. Que isso qualquer tolo faz. Mas que merece honra é aquele que consegue acalmar. É aquele que consegue colocar fim na contenda. Então que nós sejamos essas mulheres. Que quando tem uma confusão, que quando alguém está com o ânimo exaltado, que você, com a sua feminilidade, com a sua docilidade, possa vir e acalmar e colocar paz, ao invés de semear contenda, ao invés de estar ali pronta para a briga. Amém, queridas? Eu vou ler as mensagens e quero que vocês compartilhem aqui se faz sentido isso para vocês. E pedidos de oração também. A Lulu, aprendo cada vez que assisto. Que bênção, Lulu. Obrigada, querida. A Mônica, eu sou muito doce, mas ando um pouco sem paciência. São fases, né, Mônica? A gente precisa observar para ver se tá dentro do, vamos dizer assim, de uma normalidade. Se a gente precisa buscar ajuda, né? Buscar alternativa. A Daniela, eu tenho ansiedade, está se cuidando. A Leide falou verdade, eu precisava ouvir, que bênção. Como eu tenho aprendido com você, que bênção, queridas. Amém, né? A Jaci falando que quando leu mais cedo, o versículo que chamou a atenção foi o versículo 2, que foi o que eu falei. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Amém, queridas. Amém, madrinha linda. Que bênção ter você aqui. Vamos orar, né, queridas? Uma bênção ter vocês aqui. Hoje já é dia 21. Eu quero falar com vocês. Teve pessoas que começaram depois. As lives estão todas disponíveis aqui no IGTV. Estão todas disponíveis também no YouTube. Mas o que eu indico para você fazer? Tenta seguir com a gente a partir do dia que você começou. E as lives ficarão gravadas. Quando for início de maio, você refaz assistindo todas. E isso é um hábito que a gente tem, incentiva as pessoas de ler todos os dias provérbios. E vocês vão ver como que no mês seguinte, como a palavra é viva e o quanto que no mês seguinte o versículo que vai chamar a sua atenção já vai ser outro, amém? Então vamos orar, né? Peço que vocês estejam orando, intercedendo por cada um dos pedidos que foram apresentados aqui.
Meu Deus, meu Pai, no nome santo do Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidas na Sua presença, reunidas buscando a Sua palavra, a Sua direção. Eu te agradeço por essa palavra ministrada, eu te agradeço pelos testemunhos, eu te agradeço porque a Sua palavra é viva, é eficaz. E eu sei, Senhor, que essa palavra tem transformado as nossas vidas. Nesse momento eu me coloco na Sua presença e peço que o Senhor olhe por cada um desses pedidos que foram apresentados aqui. O Senhor sabe, Deus, a necessidade de cada uma dessas pessoas. E eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, vem de encontro a cada uma dessas necessidades. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que têm sofrido com esse vírus. Eu oro, Senhor, pelos familiares que perderam seus entes queridos. Hoje, na nossa cidade, quantas pessoas faleceram, quantas pessoas estão em luto. E eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor, com seu bálsamo, com seu refrigério, trazer acalento para cada uma dessas famílias. Eu apresento ao Senhor todos esses pedidos, Senhor. O Senhor sabe o desejo, a necessidade de cada uma dessas pessoas. Nós oramos pela vida do Paulo, pelo José, pelos casamentos, Senhor, que as pessoas têm buscado a restauração. E de maneira especial, hoje eu oro, Senhor, por cada uma das mulheres que aqui estão. Eu oro pela minha vida, pela minha mãe, pela minha irmã, pela Keninha, pela Kelcinha, todas as mulheres da minha família. Eu oro pela madrinha, pela Edna, pela Thaís, a Neide, cada uma das mulheres da minha família, cada uma das minhas amigas que estão aqui presentes, cada uma das mulheres que estão chegando aqui e seguindo essas lives. Que o Senhor possa nos capacitar a ser as mulheres sábias que o Senhor nos criou para ser. Que a gente possa se posicionar, Senhor, como guerreiras de oração, como mulheres fortes, como mulheres, Senhor, que sabem que a força vem do Senhor. Que a gente possa ser as mulheres sábias que edificam a sua casa. Tira de nós, Senhor, todo espírito de briga, de contenda, todo espírito que nos leva para distante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu peço no nome santo do Senhor Jesus que o Senhor visite, Senhor, e encha com uma unção nova cada uma das mulheres que aqui estão nessa live hoje. Que elas recebam o toque do seu Espírito Santo, Senhor, que elas se fortaleçam para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida delas. Eu te agradeço, Senhor, por esse propósito, por estarmos firmes aqui, por cada pessoa que tem sido edificada através dessas lives. Peço que o Senhor nos capacite, Senhor, para chegarmos firmes até o final e que muitas vidas sejam alcançadas através desse propósito. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigada por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridas? Hoje tem mais pessoas, que bênção, né? Glória a Deus. O que eu vou pedir para vocês? Tirem um print, vou dar o tempinho para o print. Hoje eu não esqueci, minhas amigas que sempre me lembram. Tirem o print, compartilhem, por favor, marque mais pessoas. Se você tem sido abençoada por essas lives, marca, ainda dá tempo. Ontem muitas pessoas postaram, marcaram, e olha que bênção, hoje já tem mais gente aqui. São mais mulheres tendo a oportunidade de conhecer, de aprender. E na palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E diz também que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso nos faz, queridas, perceber o quê? O caminho, a verdade é Jesus, não tem outro caminho. Então conhecereis a verdade vos libertará. Então posta, marque mais mulheres para estarem aqui conosco, convide, porque quem tiver, né, esse entendimento dessas lives vai poder assistir depois também, refazer o propósito.
E eu tô muito feliz, muito grata por ter cada uma de vocês aqui. Contem comigo, contem com as minhas orações, que a gente possa ser um exército de mulheres posicionadas em favor do reino, em favor da família, e que através das nossas vidas, mais e mais vidas sejam alcançadas. Então vocês contem comigo, que eu estou contando com cada uma de vocês, tá bom? Um grande beijo, uma ótima noite, que Deus te abençoe.